E após mudar um entendimento, o presidente do STF, Dias Toffoli, destravou a elaboração de uma nova reforma trabalhista que será coordenada pelo governo. O Ministério da Economia elaborou um grupo para promover alterações na legislação trabalhista, formado principalmente por magistrados da Justiça do Trabalho, a maioria deles favorável à reforma que foi feita em 2017 pelo então presidente Michel Temer. A formação da equipe foi possível após Toffoli mudar de opinião sobre a participação de juízes, desembargadores e ministros do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. O governo tem a intenção de encaminhar ao Congresso um conjunto de propostas para mudar a legislação, particularmente para acabar com a obrigação de cada categoria profissional ou patronal ter uma representação sindical na mesma área. O objetivo do governo é estimular a concorrência pela representação. Vera. Eu acho que dá para fazer isso em mudança infraconstitucional. A reforma, macro-reforma trabalhista já foi feita com sucesso, está sendo implementada. Eu acho ruim que a cada governo, a cada mandato, a gente fique também querendo erigir novas legislações e colocar no lugar de outras que acabaram de colocar. Eu acho que a reforma trabalhista atual, ela precisa de regulamentações pontuais. Se a gente quiser fazer um processo grande, envolvendo todo mundo, isso vai levar tempo, vai consumir esforços que já estão aí dispersos entre outras tantas tarefas. Eu acho que o secretário Rogério Marinho, uma vez desincumbido da reforma da Previdência, e ao que tudo indica, não vai para a Receita, pelo menos por enquanto não se confirmou isso, pode comandar esse processo, mandando ali as legislações infraconstitucionais, portanto que precisem de menos quórum e menos aparato para serem aprovadas, para que isso seja feito de uma maneira aí de continuidade e não de uma nova reforma. Não acho que a gente precise desse viés aí de um grande novo processo de discussão que envolva o Supremo, todo mundo. Vitor. Você, Josias. Eu acho que a ideia de formular uma espécie de reforma trabalhista 2.0, ela é estranha, que a gente acabou de aprovar no governo Temer uma reforma trabalhista, mas é preciso ver o conteúdo para saber se vai ser ruim. A intenção de incluir nessa nova visita à legislação trabalhista mudanças que acabem com essa reserva de mercado de sindicatos, seja sindicato patronal, seja sindicato de trabalhador, isso eu acho que é uma ideia extraordinária. A ideia de você estimular esses sindicatos a disputarem a preferência da clientela me parece uma ideia muito boa. Agora, o que eu acho meio extravagante é você incluir magistrados da Justiça do Trabalho num grupo do Executivo formado para elaborar alterações na política trabalhista. Aí eu acho que se exagera na harmonia entre os poderes e arranha-se um pouco a independência do braço trabalhista do judiciário. Se o governo deseja harmonizar os seus planos com a jurisprudência do judiciário, ele que vá aos arquivos dos tribunais. Juiz que colabora com formulação de leis que ele pode ter que aplicar em julgamentos futuros, eu acho que se comporta mais ou menos como rabo que balança cachorro. Não me parece apropriado, não. Constantino. Olha, eu acho que o Brasil precisa de uma total reformulação das leis trabalhistas. Eu entendo o argumento de que cada governo remexer em tudo é uma coisa que pode ser complicado, e eu entendo o argumento tático que talvez faça mais sentido fazer mudanças pontuais e infraconstitucionais do que uma nova proposta mais ampla. Mas a estratégia tem que ser clara. A estratégia é reverter a situação de máfia sindical que temos no país hoje. Hoje o Brasil é uma república sindicalista. A gente ainda tem vigente a CLT, que é uma lei absurda, feita por Vargas, um ditador, inspirada em Mussolini, um fascista. Nós temos uma excrescência chamada Justiça do Trabalho, que em nenhum país sério existe. Nós temos inúmeras regalias e conquistas que acabam na prática gerando a situação de quase 40% da mão de obra na informalidade, fora quase 13 milhões de desempregados, e o Michel Temer, em seu governo, começou essa mudança, mérito dele, muito mérito do secretário Rogério Marinho, que foi responsável lá pelo fim do imposto sindical, com também o trabalho exemplar do deputado Paulo Eduardo Martins, teve muito mérito em ter colocado isso lá, e já houve uma mudança significativa, desabou a questão de litígio trabalhista no país, mudou totalmente o caixa e o conforto desses sindicalistas que viviam para fazer proselitismo político, partidário e ideológico, em vez de fato lutar pelos interesses dos trabalhadores. E agora a nova grande batalha
decretada pelo secretário Rogério Marinho é a questão da unicidade sindical, que é uma reserva de mercado, é uma indecência. Então, é preciso a cada governo que tenha condições, popularidade e intenção de caminhar na direção certa, e esse governo do Jair Bolsonaro, de fato, deixou isso muito claro e declarou que isso é uma questão importante, né? Tirar o estado do gogó do empresário, combater essas máfias sindicais. Eu acho fundamental aproveitar essa oportunidade para fazer o máximo que for possível. Repito, a tática de ir por esse ou aquele caminho que for mais simples ou mais fácil, eu entendo e respeito. A estratégia é que não pode mudar. A estratégia é reverter esse quadro de CLT fascista que temos em vigor hoje no Brasil e minando, portanto, a república sindicalista que impede praticamente a atuação do livre mercado em nosso país. Nós temos juízes trabalhistas que são, na verdade, e pesquisas comprovam isso, o maior estudo já feito, 130 mil casos avaliados em São Paulo, comprovou isso, tá? Nós temos um viés marxista presente ali, onde sempre se toma o lado do trabalhador contra o patrão. Isso não é justiça, isso é assistência social com o dinheiro dos outros. Vera. A reforma do Temer já combateu alguns desses males. Ela acabou com o imposto sindical, acabou com a necessidade de que a homologação de uma rescisão trabalhista fosse feita no sindicato. Ela criou a regra segundo a qual acordos coletivos se sobrepõem à legislação em muitos casos. Então, eu acho que já houve avanços. Discutir o fim da unicidade sindical, acho que todos nós estamos de acordo. Não se pode ter uma reserva de mercado nesse setor. Eu acho só que a gente tem de tomar cuidado para remediar os remédios, né? No Brasil ainda se tem a necessidade de uma proteção social do trabalhador e a existência de sindicatos é algo importante. Existem em todos os lugares do mundo. São muito fortes nos Estados Unidos, são bastante atuantes na Inglaterra, tão presentes, inclusive, na discussão toda agora de como vão ficar as questões trabalhistas com o Brexit, etc. Então, eu acho que a gente tem de criar sindicatos que sejam fortes e independentes. Portanto, que atuem em defesa dos trabalhadores e não como entidades corporativas, políticas, que sejam braços de partidos políticos, que é a realidade que a gente tem hoje no Brasil. E cada partido... Precisam ser voluntários, exatamente por isso. Exato. Então, eu acho que todos nós somos a favor dessa possibilidade de se abrir uma concorrência nessa área, porque ela ajuda a que os serviços sejam bem prestados. Os sindicatos dos jornalistas, hoje em dia, por exemplo, não fazem tudo menos atuar em favor dos jornalistas, atuam em favor de partidos políticos, muitas vezes contra a imprensa. São os sindicatos que já houve casos de agressão a jornalistas por partidários inclusive do PT, de vários partidos, e o sindicato tomar o partido contrário. Então, a gente tem de mudar radicalmente a realidade sindical brasileira, mas eu acho que é no sentido de fortalecer sindicatos de fato atuantes naquilo que é o seu core business e não linhas auxiliares de partidos.